Saudações esportivas. Vejam bem, não é a primeira vez que eu falo sobre o assunto aqui no canal Toque de Crack Sports. Acho que a terceira, a quarta ou a quinta vez. Vamos começar do começo. São Paulo e Palmeiras pela Copinha, uma faca dentro de campo, na Arena Barueri. Grêmio e Internacional, num Grenal. Antes do jogo, o Lucas Silva foi atingido, durante o jogo, o Lucas Silva foi atingido por um celular. Antes de um outro Grenal, o Vila Sante foi atingido por uma pedra, o ônibus do Grêmio, por torcedor do Internacional. No jogo Coritiba em Santos, a torcida organizada do Coritiba fez uma desgraça na cidade de Santos. No jogo Coritiba e Palmeiras, domingo passado, houve 2 mortos. Quando o Fluminense chegou, depois da desclassificação da Libertadores, torcedores foram no aeroporto botar o dedo na cara do Abel Braga e de vários jogadores, ameaçá-los até de morte. O mesmo aconteceu com o Vasco da Gama, com Zé Roberto, Zé Ricardo e jogadores do Vasco. O Ninho do Urubu, lá em Vargem Grande, foi atacado por torcedores de torcida organizada do Flamengo. O Espaço Lonier, anteontem, foi atacado por torcedores, descontentes com a produção do time no Campeonato Brasileiro. Espaço Lonier é na Barra da Tijuca. O Ninho do Urubu é em Vargem Grande, na região oeste. Até quando? Até quando vai continuar essa situação de torcida organizada que são patrocinadas por alguns clubes, e eles têm culpa nisso, vão continuar ameaçando jogador, treinador, diretor e etc. Então, não dá mais para aceitar isso. Não dá mais para aceitar isso. O que fizeram foi ontem, no CT do Botafogo, é uma tremenda palhaçada. Como foi no Ninho do Urubu, como foi com o Vasco, com o Fluminense, no jogo do São Paulo e Palmeiras da Copinha, uma faca dentro de campo. Isso, aquela faca acerta um jogador. Então só tem uma solução. Ministro Anderson Torres, da Justiça, acaba com as torcidas organizadas no Brasil. Termina. The end. Final. Extingue elas. Torna-as extintas. Não tem mais jeito. Não dá mais para continuar com isso. O futebol brasileiro não precisa de torcida organizada. O torcedor que vai a campo, a maioria, não é torcedor de torcida organizada. Os clubes não precisam de torcida organizada. Para você ser torcedor de um time, você não precisa estar dentro de uma organizada. Eu vim de arquibancada, eu fui de torcida organizada há muito tempo, mas numa outra época, quando as torcidas organizadas eram torcidas. Hoje são bando de marginais, de bandidos, de vagabundos. Então tem que acabar. Ministro Anderson Torres. Infelizmente o Brasil hoje não tem um ministro dos esportes, porque o governo Bolsonaro acabou com o ministério. Então nós temos que nos dirigir ao ministro Anderson Torres, da Justiça. Baixa um decreto e acaba, extingue, proíbe, prende. Torna ilegal o funcionamento de torcida organizada no Brasil. Não é só no Rio e em São Paulo, é no Brasil. Vocês veem que os fatos estão acontecendo no Rio, em São Paulo, em Curitiba, em Santos, no Recife, já aconteceu, no Rio Grande do Sul. Quando? Até quando? Aonde mais? O que estão esperando para tomar uma atitude? Uma tragédia como a de Liverpool, há décadas atrás, uma outra tragédia como a de
1983, na final da Copinha, 85, entre São Paulo e Palmeiras, que houve uma carnificina no Pacaembu, não tem mais jeito. Eu sei que eu vou ser criticado, crucificado, apedrejado, não tem problema. As pedras que me jogam, eu construo um castelo com elas. Mas eu vou continuar falando a verdade. Não dá mais para aceitar torcida organizada ficar invadindo o CT, agredindo jogador, ameaçando dirigente, pedindo a cabeça de treinador. O Flamengo perdeu vários treinadores por causa de torcida organizada. Se o Palmeiras fosse ouvir a torcida organizada, já tinha mandado o Abel embora há muito tempo. Isso aconteceu com vários times. O Cruzeiro, quando caiu para a segunda divisão, a torcida organizada acabou com o Mineirão. E ontem, eu não tenho certeza ainda, mas me parece que a torcida organizada do Atlético Mineiro teria tentado invadir a cidade do Galo, lá em Minas Gerais, e o Galo jogou no Ceará, contra o Ceará, e empatou de 0-0. Isso vai continuar, ministro? Senhores delegados de polícia, quando os senhores vão tomar uma atitude? Senhores jogadores de futebol, vocês têm que parar. Faz greve, não joga mais, não entra em campo. Chega. É a integridade física de vocês, jogadores e treinadores, que está em jogo. Por isso que muitos jogadores querem ir embora do Brasil. Eu estava vendo uma entrevista segunda-feira do Lucas Moura no Faustão. Ele falou que ele tem vontade de voltar ao Brasil, sim, mas ele não volta agora porque lá na Europa ele tem mais segurança do que aqui. E isso não foi só ele que falou, não, vários que estão lá dizem isso. São poucos os jogadores que querem voltar ao Brasil por causa dessa barbaridade, dessa impunidade, dessa omissão de polícia, de clube, de federação, de CBF, do governo federal e dos jogadores também. Os senhores também têm culpa. Façam uma greve. Parem o futebol. Senão vai morrer mais gente. Paz e bem.